Olá, meu amigo, minha amiga. A Justiça agora diz que o INSS não pode mais descumprir prazos, tanto de análise quanto de sentenças judiciais. Olha como é importante esse conteúdo, tá? Quanta gente que não está recebendo benefício aí de incapacidade ou de qualquer, por exemplo, uma pensão por morte, está aguardando análise e aquela demora. E com relação à sentença judicial também. O segurado entra na justiça já porque teve seus direitos negados no INSS e de repente sai uma sentença favorável ao segurado e tem problema para cumprir até a sentença judicial. E a justiça está alertando o INSS e dando aí uma cartada final, tá? O cumprimento desses prazos do INSS é um tema que gera muita preocupação entre os segurados que dependem de análise, por exemplo, de benefícios. Os longos últimos anos, né, a Justiça tem identificado e intensificado a atuação para que o INSS cumpra os prazos estabelecidos em análise de pedidos, implementações de sentenças judiciais. Isso que já houve acordo, tá, entre o INSS, a Justiça Federal, feitos no Supremo Tribunal Federal, para ser respeitado acordos. Mas o INSS, vocês sabem como é que é, né? Em casos que o INSS descumpra esse prazo, a Justiça tem determinado medidas que visam aí garantir o respeito aos direitos do segurado. Nós vamos explicar aqui as obrigações, como respeitar os prazos, o que muda para os segurados, possíveis consequências para o INSS com relação aí a decisões judiciais. Então é muito importante você saber. O INSS ele é responsável, querendo ou não, por diversos benefícios: auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, pensão por morte, salário e maternidade, está tudo no INSS. Para que esses benefícios sejam concedidos, o INSS precisa realizar análises que comprovem se o segurado tem ou não direito. Até aí, tudo bem. Historicamente, o INSS também está enfrentando dificuldades em cumprir prazos estabelecidos por lei para a conclusão dessas análises. Isso acontece por vários motivos, como a alta da demanda dos pedidos, a falta de servidores suficientes, né, e problemas no sistema administrativo. Esses atrasos geram enormes prejuízos para os segurados, que ficam sem renda por longos períodos enquanto aguardam a conclusão desse processo. Com o objetivo de garantir essa celeridade no atendimento aos segurados, a Justiça tem atuado para impor limites mais rígidos ao INSS no que diz respeito ao cumprimento desses prazos. Diversas decisões judiciais têm determinado que o órgão não pode mais deixar de cumprir os prazos estabelecidos sob pena de sanção e multas, tá? Várias ações civis públicas têm sido movidas contra o INSS por descumprimento de prazos estabelecidos para análise de benefícios. Essas ações são movidas por entidades como o Ministério Público Federal, Defensoria Pública, associações que defendem os direitos dos segurados. O principal objetivo dessas ações é garantir que o INSS respeite esses prazos legais e não mantenha os segurados em uma situação de espera indefinida. Em muitas ações, a Justiça tem concedido decisões liminares ou sentenças que obrigam o INSS a cumprir prazos específicos para análise de cada tipo de benefício. Em alguns casos, essas decisões estipulam prazos entre 30, 45 e 60 dias para que o INSS finalize a análise e informe o resultado ao segurado. Quando o INSS deixa de cumprir esses prazos, pode ser multado ou ter os seus gestores responsabilizados pessoalmente. Olha aí, ó. Quer dizer, cada agência do INSS tem um gestor. Se a agência não está funcionando, alguém tem que ser responsável. Porque quando nós falamos de INSS, nós falamos do órgão. Mas o órgão, ele não anda por si só. Tem que ter pessoas indicadas para ter a responsabilização com relação ao descumprimento de prazos de ordem judicial. Além disso, a Justiça tem se preocupado com a eficácia das sentenças que envolvem o INSS. Isso significa que, uma vez que o INSS é condenado a conceder um benefício ao segurado, o órgão precisa implementar essa decisão dentro de um prazo razoável, que é geralmente estipulado pela própria sentença. Caso o INSS não cumpra no prazo determinado, ele pode ser penalizado pela Justiça e o segurado pode acionar a Justiça novamente para exigir o cumprimento. Quando a comunicação pela Justiça de que não pode mais deixar de cumprir os prazos de análise de sentenças, o INSS está sujeito a uma série de penalidades em caso de descumprimento. Consequências para o não cumprimento dessas ordens incluem multas diárias. A Justiça pode estipular multas diárias de atraso, né, do não cumprimento das decisões. Essa multa pode ser aplicada tanto para o INSS como para os gestores, como nós falamos, responsáveis pela implantação do benefício. Responsabilização pessoal, né, dessas pessoas, quem sabe com essa determinação começam a se mexer, né? Porque é muito fácil ser um funcionário concursado, saber que tem estabilidade e que não é punível, que não está
é passível de respeitar leis, mas isso tem que mudar. Bloqueio de valores. A Justiça também pode determinar bloqueios de verbas do INSS para garantir que os valores devidos cheguem aos segurados. A medida é adotada em situações que o órgão se recusa a cumprir decisões, mesmo após a multa. A imposição de prazos mais curtos. Em algumas decisões, a Justiça pode determinar prazos mais curtos para que o INSS cumpra determinações judiciais. Isso acontece especialmente em casos de extrema urgência, quando o segurado está, por exemplo, numa situação de vulnerabilidade financeira. As medidas judiciais que obrigam o INSS a cumprir prazos têm um impacto positivo na vida dos segurados. Vai garantir que os prazos sejam respeitados. A Justiça assegura que esses segurados recebam os seus direitos com rapidez, reduzindo a espera, né? Evitando que fiquem sem renda por longos períodos. Isso é essencial e importante para os que dependem, por exemplo, de auxílio de incapacidade, como auxílio doença, aposentadoria por invalidez, os benefícios assistenciais como o BPC. Além disso, o respeito aos prazos traz segurança jurídica. Por quê? Eles passam a ter mais confiança, o segurado vai confiar mais na Justiça quando ingressar com um pedido de benefício no INSS. Vão receber uma resposta dentro de um prazo razoável. Isso evita que os segurados tenham que recorrer também, muitas vezes, né? Se não resolve dentro do INSS, vão para a Justiça Federal. Também vai reduzir a judicialização. Outro ponto importante dessas medidas judiciais é que forçam o INSS a melhorar esses procedimentos internos, a buscar soluções de problemas, né, da gestão que resultam nesses atrasos. Com isso, espera-se que o longo prazo, né, eles consigam atender os segurados de uma maneira eficiente. Nós estamos vendo aí a inteligência artificial sendo implantada. Eu já falei, pode ser que realmente tenha no futuro algo positivo, mas não é do dia para a noite, isso vai demorar. A inteligência artificial não é assim, de uma hora para outra. As principais dificuldades enfrentadas para o cumprimento de prazos é a grande demanda que o INSS fala. Tem insuficiência de recursos humanos, as tecnologias são antigas, não dão conta para agilizar o sistema. Agora eu pergunto, e o dinheiro que o segurado paga? Quem paga o INSS somos todos nós, trabalhadores. Né? Independente de carteira assinada ou não, muitos trabalham, pagam carnê, outros pagam prestadores de serviço. E esse dinheiro? Quer dizer, e a transparência? Quanto é arrecadado de dinheiro mensalmente no INSS? Quais são os gastos? Por exemplo, com pagamento de benefícios, com pagamento de funcionário, com instalações. Isso tem que ser transparente. Os segurados, nós pagamos e só ouvimos falar que tem dificuldade disso, dificuldade daquilo. Ué, mas e a transparência? Você tem que saber para onde está indo o dinheiro. E nós não estamos falando de milhões, nós estamos falando de bilhões. Olha lá, nós não estamos falando de merreca, de pouco dinheiro. Quer dizer, o sistema é antigo. Por que não se trocou ainda, por exemplo, um sistema tecnológico por um atualizado? Quer dizer, parece que o que está em último plano, né, para se melhorar é a qualidade no atendimento para o segurado. Agora, os salários desses funcionários públicos do INSS, como é controlado isso? Quanto ganha um atendente? O atendente ele tem metas a cumprir? Qual é a responsabilidade? Ou simplesmente a pessoa trabalha quando ela quer? Ela vai fazer uma análise quando ela quer, ela não tem metas. Como é que funciona tudo isso? É difícil, viu? O INSS tem implantado sistemas digitais para facilitar o agendamento de perícia, análise de documento, acompanhamento de processo, através do portal Meu INSS, por exemplo, que é uma plataforma online, né, onde os segurados podem fazer seus pedidos, enviar documentos, acompanhar o andamento de decisões, solicitações. Essa digitalização ela pode ajudar no tempo de análise de processos, já que elimina a necessidade de deslocamento físico dos segurados às agências e permite uma tramitação mais rápida da documentação. A inteligência artificial nesses processos administrativos, também nos prazos estabelecidos pela Justiça. Essa ferramenta de automatização ela pode, inclusive, fazer triagem na documentação. A conclusão, meus amigos, é que o cumprimento de prazo no INSS, tanto para análise de benefícios como implantação de sentenças judiciais, é fundamental para garantir que os segurados tenham os seus direitos respeitados, evitar, por exemplo, a judicialização excessiva. Tá? As decisões da Justiça que obrigam o INSS a respeitar esses prazos são uma forma de assegurar que cumpra o seu papel de maneira eficiente dentro dos limites legais. O comunicado pela Justiça de não poder mais deixar de cumprir esses prazos e adotar medidas imediatas para a melhora da gestão interna, isso tudo é obrigação do INSS e realmente tem que ter alguma sanção severa com relação ao descumprimento disso, tá? É o que todos nós aguardamos. Quem paga os impostos somos nós. Quem mantém essa máquina funcionando
somos todos nós, e é o que nós esperamos, tá bom? Se você está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, da maneira que nós explicamos como tudo está funcionando. Isso é uma informação atualizada para deixar você aí a par do que está acontecendo, tá? Muita gente não sabe, nem imagina o que acontece no INSS. Faz um pedido, é negado, mas nem imagina que tenha direito a recursos, que demora a análise. E nós estamos aqui exatamente para isso, para fazer esse papel, para trazer a informação. Gostou do nosso vídeo? Dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre atualizado com os nossos novos conteúdos. Você só tem a ganhar com isso. E fora isso, você tem uma série de vídeos sobre tudo no INSS aqui no canal, está à sua disposição para assistir quantas vezes quiser, de onde quiser, tá? Fique à vontade. O importante é você se inscrever, ativar o sininho de notificações para você estar sempre atualizado. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, muitos desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.